Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Espero falar com você um pouco sobre esta solenidade que hoje a igreja celebra. João Batista, junto com Maria Santíssima, são os únicos que a igreja celebra o nascimento para esta vida, para esta realidade, e celebra também o seu nascimento celestial, digamos assim. E eu dividi hoje em 3 ou 4 pontos uma pequena reflexão concernente à solenidade de hoje, São João Batista, que muitas vezes ela se dá em um ambiente folclórico, em um ambiente festivo, e isso não está errado, está certíssimo. A alegria no céu por um pecador que se arrepende. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Se Deus, se Jesus Cristo, se o Espírito Santo não traz alegria para a minha vida, essa minha vida com Deus é uma vida sem sentido. Aliás, a vida no céu é uma vida alegre, é um viver alegre. Então a nossa liturgia, ela não pode ser uma liturgia de cara fechada, uma liturgia carrancuda, uma liturgia que só fala de sacrifício, de dor, de martírio, de calvário, e não de ressurreição. Isto não combina. É exatamente por causa do Calvário, por causa da sexta-feira, do que lhe acontece, que temos o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Todavia, é necessário darmos um passo a mais. É necessário transcendermos as quadrilhas, as festas juninas, as fogueiras, as comidas típicas e descobrirmos o que a igreja hoje de fato está a celebrar. Se um ponto é importante, o outro também. Não podemos permitir que o fiel da balança caia apenas para um lado. É necessário que as duas realidades sejam vistas, sejam celebradas e sejam vividas. O primeiro ponto desta solenidade: filho de Zacarias e de Isabel, ou seja, de 2 pais em idade avançada, já sem possibilidades de gerar filhos, como precursor de Jesus Cristo, João
teve um papel único na história da salvação. Não esqueçamos isto. Estamos diante de uma maternidade sobrenatural. A maternidade de Maria Santíssima está no campo da sobrenaturalidade, mas ela transcende as demais. Porém, antes da maternidade de Maria Santíssima, nós temos outras. Um exemplo é esta de Isabel. Os pais de João Batista já estavam de idade avançada, já estavam impossibilitados de gestar. Todavia, dentro dessa impossibilidade, surge a ação de Deus. Aparece o agir de Deus, e é nesse contexto de um casal impossibilitado de ter um filho, de gerar um filho, que o extraordinário de Deus acontece. Será que isso não está se dando também na sua e na minha vida? Será que também nós não estamos diante de uma impossibilidade, de uma limitação? Não por demagogia, mas de fato pela realidade das coisas, pela realidade dos fatos. Não posso mais isto, não posso mais aquilo, não posso mais isto outro. Não esqueçamos, queridos, que o nascimento de João Batista é uma ação extraordinária de Deus. É a ocasião de compreendermos que Deus é Deus. Ele não conhece impossibilidade. Ele não conhece barreiras. Ele não conhece obstáculos. Eu creio que devemos hoje celebrar esta festa com este espírito. Para Deus nada é impossível. Os impossíveis da nossa vida, os impossíveis que hoje se nos estão abraçando, se nos estão envolvendo, se nos estão tirando o direito de sorrir, de nos alegrar. Devemos compreender que o Deus que servimos, o Deus que adoramos, é o Deus do impossível, é o Deus que pode transformar as situações de esterilidade em situação de vida. Esse é o Deus que disse para aquele e para os Lázaros de hoje: vem para fora. É Ele que faz ressuscitar aquela família que já está em fase de decomposição, já está podre, já está sepultada, mas Ele é capaz de dizer: vem para fora. E é capaz de transformar aquelas vidas periculosas, aquelas pessoas das quais queremos distantes de nós. Inclusive já demos a sentença, ainda não executamos, mas já demos a sentença para determinadas pessoas. Mas a esses também, não esqueçamos, Jesus veio buscar e salvar o perdido, e a vontade de Deus é que o pecador se converta e viva. Qual o impossível que hoje se nos cerca? Qual a impossibilidade que nos cerceou de uma tal forma ao ponto de já estarmos
como Zacarias e Isabel, entre aqueles, esses não mais conseguirão ter um filho. Para eles acabou o tempo da fertilidade. O tempo da paternidade e da maternidade para eles acabou. Deus está dizendo para nós hoje: isso para mim não é problema. Isso para mim não é impossibilidade. Seja o que for que esteja ofuscando-nos de realizar sonhos, para Deus é perfeitamente possível. O segundo ponto, o discurso de Paulo em Antioquia mostra a importância que João Batista tinha na comunidade cristã primitiva. Depois você lê o texto lá da segunda leitura. Paulo faz uma menção sobre João Batista para mostrar que Jesus vem, Jesus surge, anunciado por João Batista, ou seja, São Paulo coloca o nascimento de Jesus Cristo, a vinda de Jesus, no horizonte de uma pregação profética, um profeta do Novo Testamento, de um Novo Testamento, e o nome desse profeta é João Batista. Então, para Paulo falar de Jesus lá na igreja de Corinto, ele menciona a credencial de Jesus nas palavras de João Batista. Ninguém menos que João Batista falou de Jesus Cristo. É esse Jesus que estou falando para vocês. Não é coisa da minha cabeça. Não estou tirando de mim. Inclusive, João Batista, que vocês sabem quem foi, falou sobre Jesus Cristo. Então isso é interessante. Isso é interessante. De modos diferentes, é preciso lembrar que nessa mesma pregação, nesse mesmo discurso que Paulo faz à igreja de Antioquia, ele fala de Davi e de João Batista. Então, de modos diferentes e em tempos distintos, Davi e João preparam a vinda do Messias. Enquanto Davi recebe a promessa messiânica, a promessa de que viria esse Messias, pregando um batismo de penitência, João prepara a vinda do mesmo. Isso é interessante, queridos. Precisamos compreender que hoje o centro da festa não é João Batista. Como tudo na igreja, você vai, nós vamos a um santuário mariano, ao santuário de Aparecida, ao santuário de Caravaggio, na Itália e tantos outros por aí. O centro não é a Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora de Caravaggio, não! O centro é Jesus Cristo. Paulo está fazendo um discurso em Antioquia, e o centro do seu discurso é Jesus, mas para falar de Jesus ele busca uma nota de rodapé, ele busca uma credencial anterior a Jesus Cristo. E ele fala tanto de Davi como ele fala de João Batista, duas colunas fortíssimas, críveis, que apontam para a vinda do Messias. Esta página, ela impressiona a clareza com que João identifica Jesus e se define a si mesmo. Este é o primeiro dever do verdadeiro profeta. Repito-me, esta página
repetir um pouco mais. Enquanto Davi recebe a promessa do Messias, pregando um batismo de penitência, João prepara a vinda do Messias. Esta página impressiona a clareza com que João identifica Jesus e se define a si mesmo. Este é o primeiro dever do verdadeiro profeta. Queridos, vou mostrar para você que eu sou profeta de Deus. Sim, não. Se isto acontecer é porque eu sou profeta de Deus. Se não, eu não sou profeta de Deus. Se isto acontecer é porque nós estamos com Deus. Se isto não acontecer é porque Deus não está conosco. Nesse caso, a resposta foi dada já. João Batista, ele identifica Jesus Cristo. Quem é Jesus e quem ele é? O verdadeiro profeta, queridos. Ele não fica fazendo média. Ele não fica fazendo propaganda de si. Ele não fica autoassentando-se, autocredenciando-se, auto-intitulando-se. Não. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de curvar-me e desatar as suas sandálias. Importa que ele cresça e que eu diminua. Este é o dever primeiro de todo verdadeiro profeta: identificar Jesus e definir-se a si mesmo. O que somos? É isto que devemos fazer hoje, nesta solenidade de São João Batista. Jesus, nas rodas de fogueira, no meio das quadrilhas, dos festejos juninos, ele precisa ser entronizado como Senhor absoluto. A festa de São João Batista não é e não deve ser e não deve se constituir um motivo para as farras, que muitas vezes terminam de maneiras trágicas, mas é para que seja, e estamos tendo hoje a possibilidade de retomar a centralidade da festa da solenidade de São João Batista. São João Batista faz questão de colocar Jesus Cristo no seu verdadeiro lugar. E muitas vezes estamos tirando Jesus Cristo do seu verdadeiro lugar na vida de João Batista e estamos colocando João Batista até acima de Jesus Cristo. Isto é sério, queridos. Pensemos, reflitamos sobre isto. Está ficando muito comprido. Eu acho que é melhor parar por aqui. Ainda tinha um terceiro ponto. Nós vamos deixar para uma outra hora. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que hoje possamos determinar o que determinou João Batista. Que ele cresça e eu desapareça. E quando eu tiver feito tudo, devo dizer, não passo de um servo inútil. Não eu. Poucas pessoas hoje estão procurando Jesus, queridos. Essa é a verdade. Poucas pessoas hoje estão procurando Jesus. Estão procurando fulano, cicrano, beltrano, aquele, não sei o quê. Mas Jesus mesmo não.
Até porque hoje estão atrás deste, amanhã daquele, depois da manhã daquele outro, é assim que funciona. E não consegue encontrar Jesus. Essa solenidade diz muito para nós e que assim mesmo seja. Sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso e que pela intercessão de São João Batista, o precursor de Cristo, desça sobre todos nós a graça do arrependimento. Olha aqui, Quaresma. Olha aqui, da penitência. Olha aqui, Quaresma. No tempo comum, em pleno tempo comum, traços quaresmais aparecem. Que hoje, ao lado de uma roda, de uma fogueira, talvez tomando uma canjica, comendo lá uma dessas comidas típicas, eu possa lembrar do meu batismo, eu possa lembrar do batismo de João Batista e reconhecer que preciso de penitência. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.